Você já fez alguma coisa errada quando você era criança e ficou com medo de ser castigada por aquilo? Você já fez alguma coisa e sentiu vontade de fugir porque você ficou com medo do castigo que você ia receber pelo que você tinha feito de errado? Bom, no mundo espiritual, muitas pessoas ainda sentem isso e têm medo de se aproximar de Deus por conta de algum pecado. E é sobre como me aproximar de Deus sem medo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Oi, bonitas! Tudo bom com vocês? Bem-vindas de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Keisa Souza e aqui é o meu cantinho onde eu compartilho com você aquilo que Deus tem falado comigo e um pouco das minhas experiências de vida, para que através delas você também possa ser edificada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, de devocionais, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui no canal nós temos vídeo todos os dias às 6 da manhã. E você já vai receber a sua semente do dia. Primeiro, nós temos que entender que Deus é o nosso Pai. E Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Ele nos ama porque Ele mesmo é amor. Ele nos ama porque Ele sabe que, independente do que a gente faça, o amor dele por nós não aumenta e nem diminui. Ele é amor e pronto. Deus nos ama não por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. O amor de Deus não é por merecimento. O amor de Deus é pela graça. Então, não importa aquilo que você fez. Deus nos ama e ponto. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Normalmente, quando a gente está com medo de se achegar a Deus, de se aproximar a Deus por conta de um pecado, é através da acusação do inimigo. Porque o inimigo é quem nos acusa. O inimigo é quem nos aponta. O inimigo é quem vai lá futucar a nossa ferida e querer trazer sempre à nossa memória o nosso pecado, aquilo que a gente fez de ruim. O inimigo, sim, ele nos aponta, ele nos acusa, ele nos deixa ali debaixo daquele jugo espiritual horrível, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele nos constrange. Então, sempre que você tiver com aquele sentimento para baixo, de culpa, pesado, querendo te arrastar, não é o Espírito Santo, é o inimigo. Porque esse é o papel do inimigo, nos acusar, sabe? De dia e de noite. E o Espírito Santo não, ele nos constrange com amor, ele nos envolve com o amor dele, nos faz enxergar, sim, os nossos erros, os nossos pecados, mas de maneira amorosa, porque esse é o papel dele, sabe? É o papel daquele que é acolhedor, daquele que vai fazer com que a gente enxergue, vai trazer luz sobre aquele pecado que a gente está fazendo, mas ele não vai nos trazer medo de se aproximar de Deus. Pelo contrário, ele vai nos constranger a voltar para Deus, a se aproximar cada vez mais de Deus. Então, toda vez que você tiver com esse sentimento te colocando para baixo em relação ao pecado, não é o Espírito Santo, é o inimigo de Deus. Só que tem uma coisa interessante. Quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, inclusive a gente falou sobre isso no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele passando aqui nos cards, porque aqui no canal os vídeos, eles são complementares, então é muito importante que você assista. Então, quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente consegue entender quando é o inimigo nos acusando, querendo nos arrastar ali para a lama, para baixo, e quando é o Espírito Santo. Por isso que é muito importante a gente aprender a discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. E nós vemos isso claramente na Bíblia, na história de Adão. Por quê? Adão pecou através de Eva, certo? Eva aceitou a sugestão da serpente para comer o fruto, conhecimento do bem e do mal. E aí Eva aceitou a sugestão da serpente e depois ela foi e sugeriu também para o seu marido, para Adão. Adão foi lá e comeu daquele fruto. E aí, o interessante aqui da história de Adão é que Adão percebe ali, né, os olhos dele se abrem, conhecimento do bem e do mal, ele percebe que ele está nu e ele se esconde. Por quê? Porque Deus descia todos os dias na viração do dia, para quê? Para ter um encontro com Adão, para ter comunhão com ele, para se relacionar com ele. E quando ele percebe que tinha alguma coisa errada com ele, que então tinha ali acendido uma luzinha, um pisca-alerta ali, que era o pecado, ele se esconde de Deus. Só que, olha que coisa interessante que acontece aqui. Deus, mesmo que ele soubesse que Adão tinha comido do fruto, porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele continuou descendo. Ele desceu na viração do dia, mas ele não encontrou Adão no lugar do encontro. Ele não encontrou Adão onde eles costumavam se encontrar para se relacionar.
para ter comunhão um com o outro. E aí a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Deus pergunta: Adão, onde estás? Então, olha só que interessante. De primeiro, Deus não perguntou: Adão, o que é que você fez? Deus não estava interessado em saber qual era o pecado que Adão tinha cometido, o que ele tinha feito de errado. Embora Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, certo? Mas ele não estava interessado nisso. O que Deus estava interessado é saber onde Adão estava, porque Adão tinha se escondido. E aí Adão vira para Deus e fala: ouvi a sua voz e me escondi. Só que Deus não estava interessado naquele momento com o pecado que havia sido cometido, mas com a presença de Adão que não estava mais se relacionando com ele. O inimigo, ele usa o nosso pecado para a gente se afastar de Deus. Ele nos acusa, como a gente falou no início, para que a gente cada vez mais se afaste de Deus. Porque ele sabe que se, mesmo que a gente pecar, a gente vá até Deus, a gente encontre com Deus, a gente peça perdão e a gente se arrependa de fato daquilo que a gente fez, ele sabe que Deus vai nos perdoar. Então ele usa o nosso pecado para nos afastar de Deus. Ele coloca medo, ele coloca várias coisas na nossa mente para que a gente se afaste de Deus, porque ele sabe que se a gente se arrepender, o Senhor vai estar de braços abertos para nos receber de volta, para nos encontrar, porque para Deus o relacionamento e a gente estar na presença dele é o que mais conta. E quanto mais a gente estiver na presença dele, mais nós somos lavadas, mais os nossos pecados vão sendo perdoados, mais limpas nós vamos ficando, mas somente quando nós estamos na presença dele. Apesar do que fazemos, apesar do que falamos, apesar dos nossos pecados, sempre precisamos ir diante de Deus, confessar o que fizemos de errado e assim nós seremos perdoadas e não vamos praticar mais, sabe? É como Jesus fala lá, ó, vai e não peques mais. Então é entender o pecado, é refletir sobre o pecado, é pedir perdão, confessar, pedir perdão e não pecar mais, para que a gente perca esse medo de se aproximar da presença de Deus. Então, como me aproximar de Deus? Deixando com que Ele seja o seu Pai. Deixando com que Ele seja um Pai amoroso que quer simplesmente cuidar de você. A gente não ama nossos filhos, independente do que eles façam, a gente não continua amando? Deus também continua nos amando. Basta a gente confessar o nosso pecado, se arrepender do nosso pecado e assim voltar para a presença do nosso Pai. Você que está assistindo esse vídeo está longe da presença de Deus. Você que está assistindo esse vídeo talvez é uma filha que já está aí, né, envolvida em tantos pecados. O Senhor está te chamando através desse vídeo para voltar para a presença dele. Aí mesmo onde você está, você consegue voltar para a presença dele, porque ele está te esperando de braços abertos. Sempre. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha falado, reconhece o pecado, pede perdão pelo pecado, se arrepende do pecado, porque arrependimento é não voltar a fazer a mesma coisa, e se entrega e se lança para Deus. Porque ele sempre vai te perguntar: filha, onde você está que ainda não está de volta à minha presença? Essa foi a minha semente de hoje. Se você gostou, espero que tenha te abençoado. Se te abençoou, você vai compartilhar esse vídeo com uma pessoa e você vai colocar aqui nos comentários: estou de volta à presença, para a gente poder saber que você entendeu sobre esse vídeo, que está arrependida ou que precisa se arrepender, mas que vai permanecer na presença. Então coloca aqui nos comentários: estou de volta à presença. Compartilha esse vídeo. Se você gostou dessa semente, se inscreve aqui no canal. Todos os dias, às 6 da manhã, uma semente para abençoar a sua vida. Eu vou te esperar amanhã. Tchau!